Bem-vindos novamente à nossa quarta aula. Nessa quarta aula, então, nós vamos estar falando melhor sobre os três primeiros princípios que a gente conversou um pouquinho na aula anterior. Começando, então, o princípio, a gente vai falar sobre o princípio da proteção integral e vamos falar junto com o princípio da prioridade absoluta. Por que nós vamos falar juntos esses dois princípios? Porque são princípios que se relacionam de forma muito forte, que é quase como se ficasse impossível de eu falar em proteção integral sem falar em prioridade absoluta, e da mesma forma é quase impossível de eu falar em prioridade absoluta sem proteção integral. Então, para ficar mais dinâmico, ficar mais fácil, né, da compreensão, nós vamos trabalhar esses dois princípios de forma juntas, correlatas. E vamos deixar o princípio da convivência familiar e comunitária para a gente trabalhar melhor. Bom, como eu já disse, são princípios que se interrelacionam, que de forma quase inseparável. É complicado eu falar que eu garanto uma proteção integral sem garantir uma prioridade absoluta, e da mesma forma é difícil eu falar que eu garanti uma prioridade absoluta sem trabalhar de forma integral. Tá? O primeiro princípio aqui, o princípio da proteção integral, ele afeta dois pontos. Tá? Primeiro, as políticas públicas, tá? E criança e adolescente. Por quê? Porque quando eu falo em princípio integral, da proteção integral, quando a gente fala em proteção integral, nós estamos falando em proteger de forma a atender toda a necessidade de crianças e adolescentes. Lembram que a gente falou anteriormente que crianças e adolescentes são seres humanos de direitos? Seres humanos, sim, em desenvolvimento, mas são seres humanos de direitos? Então, o ser humano, né, como criança e adolescente são seres humanos, então, como tal, como qualquer um, eles têm várias necessidades. Criança não tem apenas uma necessidade, ele tem uma gama muito grande de necessidades. Eu costumo sempre dizer que a gente precisa olhar o ser humano, e aí criança e adolescente especialmente, como se a gente olha um prisma. Cada lado que eu tiver do prisma, eu vou ver uma das facetas do prisma. E a mesma coisa para criança e adolescente. Sempre que eu olhar para criança e adolescente, eu vou estar olhando só de um lado. Então, ele tem uma pluralidade de demandas. Ele tem uma demanda de saúde, de educação, de assistência, de lazer, de cultura, de proteção. Olha quantas demandas, quantas necessidades essas crianças possuem e adolescentes. Isso faz com que, na outra ponta, as políticas públicas também precisem se adequar para atender toda essa pluralidade de necessidades, toda essa pluralidade de demandas. O Estado, as políticas públicas, né? Aí quando eu estou falando Estado aqui, eu estou falando de todo mundo, né? Todos precisam se organizar para atender toda essa demanda de criança e adolescente. Por isso que a gente fala que o princípio da proteção integral, ele afeta esses dois pontos. Políticas públicas e crianças e adolescentes. Não é por isso, gente, quando a gente fala que ele afeta políticas públicas, que a gente tem que esquecer aquele princípio que a gente falou lá atrás de excepcionalidade. Né? Quem ainda não viu, vê lá a aula anterior, que a gente tem que falar, a gente tem que levar em consideração, sim, o princípio da excepcionalidade. Então, quando eu estou falando políticas públicas aqui, é em todas as esferas, inclusive da família. Então, eu, enquanto família, eu tenho que desenvolver uma política para atender a demanda dos meus filhos. E a administração pública também tem que desenvolver ou disponibilizar políticas públicas para atender a demanda de criança e adolescente. Isso é prioridade, é proteção integral. Atender a demanda no seu todo. Importante também a gente destacar do princípio lá da cooperação. Não é possível um órgão só, ou uma parte da rede só, um membro da rede, atender essa criança e adolescente na sua integralidade. Isso é impossível.
Claro que durante um tempo, gente, isso, né, veio atingido conforme foi evoluindo a nossa lógica de trabalho. Né? Quando foi evoluindo a nossa lógica de atendimento à criança e adolescente, que a gente começou a perceber que é impossível para um membro da rede só atender de forma integral. O exemplo mais fácil que eu posso dar para vocês é o acolhimento institucional. É impossível um acolhimento institucional atender criança e adolescente em toda a sua demanda sozinho. Mesmo porque, se eu fizer isso, eu estou segregando aqueles meninos, eu estou excluindo aqueles meninos de um outro princípio que nós vamos falar daqui a pouco, que é do princípio da convivência familiar comunitária. E eu não posso fazer isso. Lembra que a gente falou que os princípios se interrelacionam? Então, eu tenho que garantir essa integralidade, né, de atendimento, essa proteção integral, mas de forma que eu viabilize a convivência familiar e comunitária. Então, a criança ou adolescente que está na instituição de acolhimento, ela precisa acessar a saúde no mesmo local que todo mundo acessa, lá na unidade de saúde ou no hospital. Ele precisa acessar a educação lá na escola regular, não lá dentro da instituição. Ele precisa acessar espaços de lazer lá na comunidade, lá na sociedade, lá fora da entidade. E não lá na entidade. Entendam aqui, gente, que se por acaso uma entidade, né, ela fornecer um lazer, por exemplo, que atenda a toda a comunidade, onde a comunidade vá até ela para participar desse lazer, claro que a criança e a adolescente vão acessar lá dentro. Não é que ela tem, se estiver lá dentro, ela não pode fazer. Não é isso. Mas o espaço que ela acessa tem que ser o espaço que a comunidade acessa. Em todo sentido, né? Que a sociedade toda acessa. Então, se ela precisa de participar de uma oficina do serviço de convivência, ela vai acessar essa oficina de convivência que a sociedade, que a comunidade acessa, né? Que está lá no seu território ou que está ali no seu município. E isso é muito importante, a gente vai falar muito sobre isso, da convivência familiar e comunitária, porque esse acesso não é o acesso aos locais aonde se encontra a instituição de acolhimento. Esse acesso tem que ser garantido no local de origem dessa criança ou desse adolescente. Integração dos princípios. Nós vamos falar mais à frente. Mas, quando eu falo de proteção integral e de entender que essas ações são onde a criança ou adolescente deve acessar para eu garantir essa proteção integral, não é do local da instituição, tá? Vamos falar expressamente disso mais à frente. Mas lá aonde ela veio, lá na sua origem. O segundo, que é o princípio da prioridade absoluta, ele afeta a agilidade na oferta dessas ações de proteção integral. Então, como eu vou falar em princípio da prioridade absoluta sem tratar a proteção integral, uma vez que ela trabalha exatamente para garantir uma agilidade, ela depende de uma proteção integral para ela funcionar. Eu preciso de ter essa proteção integral para que eu tenha condição de dar uma agilidade nessa proteção integral. Esse é o grande diferencial quando eu falo de aplicação de regras ou de direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente não apresenta direitos a crianças e adolescentes diferentes do que apresenta para os adultos. A mudança está aqui. Enquanto seres em desenvolvimento, que a gente já também falou na aula anterior, eu preciso atendê-lo de forma prioritária. Eu preciso ter uma agilidade maior em ofertar o serviço para essa criança, por causa da sua condição específica. Então, essa é a diferença. Eu preciso priorizar, eu preciso agilizar esse atendimento. Eu preciso pensar primeiro em atender a demanda de criança e adolescente, para depois eu pensar em outras demandas. E eu não tenho, portanto, como falar em proteção integral ou atender toda a demanda desse menino se eu não atendê-lo de forma prioritária. Se eu oferto para ele um acesso à saúde, mas coloco no mesmo bolo que os adultos, provavelmente eu não vou estar conseguindo atender e garantir a proteção integral, porque talvez não chegue a tempo. A lógica inversa também vale. Como que eu vou falar em proteção integral
se eu não falo em prioridade absoluta. O que é essa integralidade sem uma agilidade? Da mesma forma, o que eu vou agilizar se eu não tenho de forma integral? Esses princípios, gente, são muito difíceis de a gente trabalhar de forma separada. Claro, eu posso falar de forma separada, eu posso visualizá-los em uma ação específica. Então, quando eu falo acesso à saúde, eu vou pensar primeiro em prioridade absoluta, porque ele tem que acessar de forma mais rápida, mas eu preciso lembrar que para eu fazer isso de forma mais rápida, precisa de ter uma proteção integral. Eu preciso de ter esse serviço de saúde disponibilizado para que eu faça de forma mais rápida. Esses princípios, gente, como a gente disse, eles se integram, tá? Eles se juntam, eles se correlacionam de forma muito forte, sendo quase impossível para a gente trabalhar um sem trabalhar o outro, certo? Por isso que a gente optou por trabalhar juntos aqui. Além desse, a gente tem um princípio que a gente entende que é de extrema importância, de ser fundamental para todo o entendimento de como funciona ou de como deve funcionar o Estatuto da Criança e Adolescente, é o princípio da convivência familiar e comunitária. Esse princípio, gente, diferente do que muitas pessoas pensam, ele já existe no Estatuto desde a sua concepção. Desde o momento que o Estatuto foi concebido, desde o momento que ele foi pensado, já se pensava, já se trabalhava com esse princípio da convivência familiar e comunitária. Infelizmente, por uma questão nossa, né, no Brasil, de ter essa mania positivista, nós somos muito positivistas, a gente precisa muitas vezes de uma regra, de uma norma, vir e externar algo que já estava implícito, para aí sim eu começar a colocar em vigor. Por isso que a Lei 12.010 veio e trouxe de forma expressa esse princípio da convivência familiar e comunitária, tá? Ou seja, ainda que ele não tivesse expresso, ele já existia no Estatuto da Criança e Adolescente. A externalização foi uma formalidade para que a gente, por nossa cultura mesmo, legal, que é uma cultura mais positivista, né? A gente precisa de ver aquela norma escrita para eu entender que tenho direito. Eu falo isso muito com os conselheiros que entram em contato comigo. Eles se preocupam demais em ter uma norma que vai dizer, uma lei que vai falar assim pode fazer, do que entender que são princípios, né? E que são utilizados para interpretação e que vão trazer, de repente, essa resposta sem necessariamente precisar da lei. Mas, enfim, ele é um princípio afeto à convivência da criança com sua família, aqui origem ou extensa, é por isso que a gente, antes do acolhimento, precisa buscar uma família extensa, é por isso que o Estatuto diz lá claramente que o acolhimento em família tem preferência em relação ao acolhimento em instituição, porque eu tenho que trabalhar e tenho que trabalhar toda a lógica de conviver ou de manter a convivência dessa criança com sua família de origem, ou, não sendo possível, por ela não existir, muito provavelmente, ou por ela simplesmente não estar acessível, por alguma forma, com a sua família extensa. Além disso, ele afeta a convivência com a comunidade. Não é só princípio da convivência familiar, é princípio da convivência familiar e comunitária. Então, eu tenho sim que garantir a convivência de crianças e adolescentes com a comunidade, a sua comunidade de origem. Não é forçar com que esse menino conviva em uma nova comunidade. É a sua comunidade. Notem que quando os pais se mudam, saem de uma comunidade e vão para outra, a nova comunidade, por uma decisão familiar, que ainda não perdeu o seu poder familiar, vai ser a nova comunidade desse menino. Então, aí vai ser inserido. Quando a gente fala aqui de acolhimento, é por isso que eu trouxe esse exemplo, não é um poder familiar que define uma nova comunidade. É uma medida protetiva.
E nesse ponto, a única coisa que os pais perdem é a guarda, até que o juiz, em sentença, defina pela extinção do poder familiar. Mas, enquanto isso, toda a lógica de atenção é para garantir a convivência da criança, do adolescente com sua família, de origem ou extensa. Criança, aqui eu coloquei criança, gente, mas é criança e adolescente, tá bom? Vale para os dois. Então, quando eu acolho uma criança, ou aplico a medida protetiva de acolhimento a uma criança ou um adolescente, eu tenho que garantir que ele continue acessando a escola antes do acolhimento. Que ele continue fazendo ações no local antes do acolhimento. Que ele acesse o lazer no local de sua origem. Que ele tenha uma convivência com a sua família de origem lá no seu lugar de origem. Isso é muito importante a gente frisar, porque a gente está trabalhando com uma região muito grande, são 58 municípios no projeto. E esses 58 municípios, muitas vezes, têm uma instituição de acolhimento regionalizada. E essa entidade de acolhimento, essa instituição, ela precisa entender que esse princípio aqui é fundamental. E ela vai ter, sim, que viabilizar uma forma desse acolhido ir para seu município de origem. Essa é a nossa grande questão quando a gente fala de acolhimento regionalizado. Estamos falando de acolhimento, mas isso vale para qualquer outra situação. Nós temos muito no Estado o CREAS regionalizado. E quando eu falo do princípio da convivência familiar e comunitária, eu tenho que garantir, né, atendimento dentro do CREAS, também na sua família de origem e família extensa. Inseri-los nos serviços, enquanto plano individual de atendimento, lá no seu município de origem. E não no município sede do CREAS regionalizado. Essa lógica, gente, ela precisa ser aplicada e percebida em toda a nossa política, especialmente no que a gente fala de medida protetiva. É lá que vai definir. Ele precisa ter essa convivência. Pensem na seguinte situação. Uma criança de 2 anos é acolhida, vou trazer um caso que não é hipotético, é real, e para reflexão. Nós temos uma criança de 2 anos que é acolhida. Eu tiro essa criança lá do município dela, lá da origem dela, e forço ela a viver toda uma realidade comunitária e familiar daqui. Porque a família tem que vir para cá e a comunidade que eu vou fazer ela acessar é aqui. Então, eu ponho na escola do meu município, essa criança, entendendo que essa criança saiu de um outro município ou de um bairro muito distante, né, nos municípios maiores. Eu arranco essa criança de lá, da sua escola, da sua unidade de saúde que ele acessava, dos seus colegas de brincadeira, e coloco aqui nessa instituição, que está em um município diferente ou num bairro muito distante. E quero que ele estude na escola daqui de perto, com os novos amigos, com uma nova unidade de saúde que não o conhece, com novos colegas ali de lazer, por exemplo. Essa criança fica acolhida há mais 2 anos. Eu não trabalhei em momento algum a manutenção dela na sua comunidade de origem, ou até na sua família, ainda que eu tenha trabalhado a de origem, mas não trabalhei a questão da extensa. Passado 2 anos, eu resolvo por desacolher, né? Aí, enquanto rede, a rede resolve, né, desacolher e regressar essa criança, retornar essa criança à sua família de origem e ao seu local de origem. Eu vou, de novo, romper todos esses laços que essa menina, na metade da sua vida, formou novamente, porque 4 anos, a metade são 2 anos que ela passou na entidade, e vou fazer com que ela volte para lá para vivenciar toda essa situação novamente. Olha a violência que eu estou fazendo a essa criança novamente. Por isso que esse princípio é importantíssimo, especialmente nas aplicações de medidas protetivas. Eu preciso trazer o menor dano possível para esse menino.
A única coisa que eu vou precisar garantir para ele é o local para ficar. Mas todas as suas outras convivências, sejam elas familiares, ou sociais, ou comunitárias, eu preciso garantir que sejam feitas lá na sua origem, e não aqui, para que eu não viole mais direitos. Então, ele deve ser considerado sempre que, e ainda que, estejamos falando sobre confecção e execução de políticas públicas. Então, se a gente está falando de política pública, eu tenho que lembrar do princípio da convivência familiar e comunitária. Então, quando eu penso uma política pública, essa política pública tem que trabalhar na lógica de fomentar essa convivência familiar e comunitária. Eu não tenho que pensar numa forma de retirar esse menino da família e da comunidade para ele ter atividades em locais diferentes ou ser atendido nessa política pública em um lugar diferente da sua origem. Ainda que estejamos falando de aplicação de qualquer medida protetiva, tem que ser garantida a convivência familiar e comunitária, e ainda que estejamos falando em aplicação de medida socioeducativa, ok? Então, quando esse adolescente é aplicado uma medida socioeducativa, lembrando que criança não responde por medida socioeducativa, ainda que cometa ato infracional, quando a gente fala de aplicação de medida socioeducativa, esse menino precisa ser encaminhado ou para o CREAS, né, quando em meio aberto, do seu local de origem, para garantir a convivência familiar e comunitária, ou, no caso de estar internado, em um local mais próximo da sua comunidade e da sua família, garantindo essa relação, especialmente aí entre família e comunidade, né? Família extensa ou família de origem e comunidade. Comunidade sim, tá? Então, se eu tenho um amigo mais próximo desse menino, ele quer visitá-lo na instituição lá na medida socioeducativa de internação, eu tenho que viabilizar com que ele tenha esse contato. Certo? Bom, em matéria de princípio é isso. Nós encerramos então aqui a nossa quarta aula. Essa aula nós não vamos tratar, né, no ECA, da sua legislação, a gente vai tratar da forma de interpretar e na forma de atender, de visualizar esse instrumento. Então, espero que a gente tenha conseguido atender esse objetivo. Dúvidas que vocês tiverem, acessem novamente as nossas aulas, né, está aí à disposição para vocês e vão esclarecendo. Também vai ter o canal, né, o meio de tirar essas dúvidas, de enviar para que a gente possa responder. Bom, até a nossa próxima aula. Um abraço.